seja essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, ouvindo a palavra de Deus e falando da palavra de Deus e sentindo a mão de Deus sobre as nossas vidas, a presença de Deus sobre as nossas vidas. O que eu me impressiono é a maneira com que as pessoas enxergam o verdadeiro Deus. Eu sei que a maioria absoluta tem uma ideia errada do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque eles não leem a Bíblia. Como não leem a Bíblia, não tem como saber quem é o verdadeiro Deus, como ele pensa, como ele é, e fazem uma imagem totalmente distorcida do verdadeiro Deus. A gente anda por aí conversando com as pessoas que dizem que acreditam em Deus, a gente anda por aí vendo as pessoas terem um relacionamento ridículo com Deus, ridículo, chega a ser vergonhoso até, a maneira com que as pessoas se relacionam com Deus. Esse Deus que as pessoas estão falando dele aí, ele não serve. Ele é surdo, ele é mudo, ele é cego, ele não tem poder para nada. É um Deus que precisa de santo para ajudar ele, precisa de imagem para ajudar ele, precisa de luz de vela. É um Deus que está no meio da mentira, do engano, da hipocrisia, da falsidade. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Infelizmente, o ser humano, por mais que Deus faça por ele, por mais que Deus abra o mar, por mais que Deus tire a pessoa da escravidão, de uma vida sem futuro, ele tem a maior dificuldade de se converter, de aceitar a verdade. Conversão é você aceitar o que é real, aquilo que é matematicamente real. Não adianta ficar com um monte de filosofia, cada um dizendo que está certo, cada um querendo defender a sua própria ideia, não é? Como muitas pessoas falam, não, todas as religiões são iguais, todas as religiões levam a Deus. Isso é uma grande mentira, porque a própria Bíblia diz que há uma só fé, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Então, não existem dois caminhos, há um só caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quiser chegar a Deus, você tem que passar pela palavra de Deus. Jesus é a palavra. Sem amar a Bíblia, sem querer ouvir a verdade, você não chegará a Deus. Você vai ficar enganando a você mesmo, você vai perder o maior privilégio da sua vida, que é ser chamado por Deus, que é ser ensinado por Deus. E aí, a primeira coisinha que acontece na sua vida, você vai acreditar no seu corpo, no seu coração enganoso, na sua força, e vai abandonar a Deus, assim como fizeram aquelas pessoas que saíram do Egito, que estavam mais de 400 anos na escravidão. Era tataravô, avô, bisavô,
neto, filho, tudo na escravidão, a família inteira na escravidão, o povo de Deus inteiro na escravidão, uma escravidão terrível, sofrida, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de ter nada. E Deus olha do céu, a Bíblia diz que Deus escuta o clamor daquelas pessoas, e Deus vem e oferece para eles ajuda gratuita, não pergunta se eles têm alguma coisa para oferecer, até porque Deus já sabia que aquele povo tinha um coração duro, era idólatra, gostava muito de mentira, de falsidade, de engano, de 2 pesos, 2 medidas, gostavam mesmo de fazer sacrifício para Deus que não eram deuses. Deus sabia tudo isso, mas assim como Deus nos chamou, e quando Deus nos chamou, Deus não perguntou quantos anos a gente tinha, Deus não perguntou quanto de dinheiro a gente tinha no bolso, filho de quem a gente era, Deus não olhou para a nossa beleza física, Deus não olhou se a gente tinha alguma coisa para dar para Ele, até porque Deus sabe que a gente não tem nada para dar para Ele, mas Deus nos amou e viu qualidade em nós, e nos levou ao batismo, e nos deu uma Bíblia. Mas o que a gente faz? Como aquele povo lá do Egito, do dia para a noite eles saem da escravidão com dinheiro no bolso, dado pelo inimigo, livres, com o futuro pela frente, com Deus do lado deles, com uma promessa de ir para a terra prometida. Agora, ao invés de ser escravo, ser dono, ser livre, e com Deus. Quando chegam frente ao mar, mesmo sabendo o poder do Deus deles, mesmo sendo tão abençoados, quando viram que o inimigo vinha atrás, a opressão, a frustração, a angústia, a ansiedade, o desalento, a desilusão, quando eles viram a pressão e viram o mar na frente, eles acharam que o Deus deles não tinha poder para abrir aquele mar, assim como hoje o crente faz. O crente hoje é crente mendigo, ele está sempre andando atrás de um Deus que não pode fazer nada, e ele vem buscar milagrezinho, de preferência a adivinhação. Isso para ele é um maior milagre, uma promessa, sendo que a maior promessa já está escrita na Bíblia. A palavra de Deus, tudo o que está escrito na Bíblia é para aquele que fez uma aliança com Deus. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não terei agrado nele. E a fé em quê? É a fé no pastor? É a fé no bispo, no papa? A Bíblia manda você ter fé em algum homem? A fé é na Bíblia, no que está escrito, é no projeto de Deus, é na palavra de Deus, que as pessoas arrumam tudo quanto é desculpa para não ler, e depois ficam toda a vida voltando ao Egito. Ah, mas é muito difícil, ah, mas é muito complicado, ah, mas eu não posso, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou dormir, como é que eu vou conseguir? Não vai conseguir nunca, porque sempre que aparece qualquer dificuldadezinha, você apela para a sua força, para a sua inteligência, não é? Para a força do poder, do dinheiro, dos outros, acredita no seu corpo, não é? Quando é para fazer as coisas pela verdade, pela palavra, para Deus, ninguém consegue fazer. Se for para fazer sacrifício para o diabo, para uma religião mentirosa, o cidadão até amarra uma bomba no seu filho, na sua filha de 14, 15 anos, e manda ela explodir inocente, porque ele vai para o céu direto. Eles acreditam nisso, e o menino vai ter 200 virgens. Quando é para fazer sacrifício para o demônio, para idiotice,
Os crentes não medem esforço. Quando é apenas para ler a Bíblia, quando é apenas para levar a sério o relacionamento com Deus, aí começa a ficar difícil. Aí não tem força, não tem vontade, não tem desejo, desvia daqui, desvia dali, desculpa daqui, desculpa de lá, entendeu? Nunca consegue. Aí tem que ter na igreja um pastor autoritário, tem que ter na igreja um pastor ditador, ou um sacerdote ditador, que manda, que impõe, que bota medo, que bota a doutrina de homem. Aí a pessoa é fiel, entendeu? Que negocia, vende o reino de Deus, vende o nome de Deus, sendo que a Bíblia deixa claro: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deus não cobra nada de ninguém. A única coisa que Deus ordenou é que a gente leia a Bíblia. Se você tem dinheiro para dar na igreja, bem. Se você não tem, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Se você quiser dar, bem. Se você não quiser dar, bem. Você jamais vai comprar Deus, jamais vai comprar Deus. Não adianta a igreja nenhuma falar o que ela quiser falar, jamais. Quantidade alguma de dinheiro seu vai comprar Deus, nem a sua obra, nem o que você fizer de sacrifício, porque Deus não pede sacrifício para ninguém, Deus não pede dinheiro para ninguém. O que Deus pede é amor sincero. O que Deus pede é que você lute de verdade, que você comece a tomar as rédeas da sua vida, pegar na direção da sua vida, da sua família, das pessoas que você é responsável por elas, das pessoas que Deus colocou na sua vida, e você comece a administrar e comece a se esforçar, porque Jesus falou: a porta é estreita, e é mesmo, é estreita. Por quê? Porque nós só queremos andar pelo caminho do mundo, pelo caminho da facilidade. As pessoas querem igreja para fazer festa, entendeu? Para sentir prazer. Ninguém quer vir na igreja para se converter, para mudar, para ser corrigido pela palavra, para ser transformado pela palavra, para sair de uma pregação e falar: realmente eu tenho que mudar meu pensamento, realmente eu tenho que mudar minha maneira de agir, realmente eu tenho que ser diferente na minha casa, eu tenho que ser a alegria da minha casa, eu tenho que ser a luz da minha casa, eu tenho que levar as pessoas a alegria de Deus para elas, levar a fé no projeto de Deus para elas. Não, qualquer coisinha, qualquer ventinho já quer voltar para o Egito. Por quê? Porque acredita em um Deus que não tem poder nenhum. Mas o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. É um Deus perfeito, maravilhoso. Livro de Mateus, capítulo 12. Diz a palavra do Senhor assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aqui é uma passagem clara que Jesus fala sobre essa lei do sábado. E Jesus cita aqui Oséias capítulo 6, versículo 6, não é? Jesus cita o Velho Testamento aqui em algumas partes, e fica claro que não é necessário mais cumprir a lei do sábado. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou, as leis do Velho Testamento foram abolidas, não é? Mas ainda tem religião que não importa o que você faça, você pode ser mentiroso, você pode ser fingido, você pode ser crente mais ou menos, você pode ser crente sem vergonha, desde que você não faça quase nada no sábado, desde que você obedeça o sábado, aí você vai para o céu, entendeu? Mas Jesus já sabia disso, por isso que Jesus fala aqui, entendeu? É claro que é importante você ter um dia da semana para você descansar. Isso até a lei do homem tem hoje em dia. No domingo as pessoas não trabalham. Aquelas que trabalham no domingo, ela ganha uma folga na segunda ou na terça, de acordo com o interesse dela ou do patrão que ela resolveu trabalhar para ele. Mas todo mundo tem um direito de descanso, um dia de descanso. Na verdade, esse dia de descanso era para você fazer o que você quisesse fazer e se lembrar de Deus naquele dia, para você ter um dia dedicado não só ao seu descanso, mas dedicado ao relacionamento seu com Deus, um relacionamento de mais intimidade, onde você tirasse ali meia hora, uma hora para ler uma Bíblia, né? Para falar de Deus na sua casa, para ouvir louvores, para poder fazer oração. Então, pelo menos uma vez por semana, você se lembrar que Deus existe, porque a maioria das pessoas não se lembram, né? Em casa colocam Deus no encanto, no trabalho eles nem levam a Deus para o trabalho, não é? Só vão lembrar que Deus existe quando precisam realmente de Deus. Versículo 9: E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então você vê a hipocrisia desse povo, achando que Jesus não sabia de nada. Eles vêm com essa conversa hipócrita deles, que Jesus não podia curar aquela pessoa, coitada, uma mão mirrada, sonhando em ser curado, isso é normal. Mas se uma vaca deles, um porco, uma ovelha caísse no buraco, eles iam lá salvar, porque claro, eles não iam querer perder o bem deles, né? Aí quando é para salvar uma vida, daí por causa da lei, da tradição, eles podem até te matar, não tem problema nenhum. Até hoje, no mundo inteiro, por causa de tradições religiosas, eles matam as pessoas e dizem que é em nome de Deus. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Olha só o absurdo! Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem.
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Isaías capítulo 42, versículo 1: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pela rua a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então olha aqui, olha o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus de ontem, do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Ele tem poder para curar cego, para curar surdo, para ressuscitar pessoas, para prolongar os nossos dias de vida, para nos dar a vida eterna. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, nós temos que compreender duas coisas muito importantes aqui. Esses fariseus, que é o crente mentiroso, o crente de tradição religiosa, eles chegam a Jesus condenando a Jesus. E aqui diz assim: porém, conhecendo os seus pensamentos. Jesus conhece os nossos pensamentos. Para com essa ideia de achar que você vai enganar Jesus. Você engana as pessoas que vivem com você, você engana o pastor, você engana você mesmo. A Jesus você não vai conseguir enganar. Portanto, tome uma decisão séria de ter um relacionamento de fidelidade, de honestidade, sinceridade com Deus. Começa a abrir o teu coração e ser sincero com Deus, que aí as coisas vão mudar na sua vida. E outra coisa que Jesus fala aqui, que é muito importante, que ele diz que todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, ele não subsistirá. E o reino que nós sabemos que ele não subsistirá é o reino do diabo, porque o diabo vai ser destruído. Destruído. Isso está claro na Bíblia, que o diabo vai ser destruído. Então, aqui Deus está revelando que o reino do diabo ele é dividido. Por isso que você vai em algumas igrejas, tem pastores lá, ou obreiros, que levanta a mão, cai 10 pessoas, cai 20, há manifestações. A maioria daquelas manifestações é diabo expulsando diabo, como diz aqui, demônio expulsando demônio, entendeu? Mas para quê? Por que fazem isso? Até colocam o demônio nas pessoas também,
para que aquele pastor fique famoso, para que aquele obreiro fique famoso. Aí os coitadinhos ali que estão sentados, que não leem a Bíblia, que não têm discernimento de espírito, que não querem compromisso com a palavra de Deus, não querem compromisso com Deus, eles falam: nossa, esse é um homem de Deus, isso mesmo, fala Deus, esse é um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus. Aí começa a seguir essa pessoa. Ao invés de ele seguir a Jesus, ele agora começa a seguir um homem. E é para isso que o diabo vai nas igrejas fazer milagre, sinal, prodígio, maravilha. Por quê? O objetivo do diabo é conquistar a alma da pessoa. Por isso que Jesus fala que você tem que ter cuidado com aquele que pode matar a sua alma, entendeu? Tem que ter cuidado com aqueles que te levam para longe de Deus. Jesus falou: muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. O verdadeiro cristão, ninguém pode segurar ele. Ele tem que ir em direção a Deus e acabou. Por isso que Deus, na Bíblia inteira, chama só valente. Entendeu? Essa história de ficar indo na igreja achando que o pastor tem que dormir com a pessoa, que é personal o pastor tem que estar andando atrás da pessoa, tem que estar indo na casa da pessoa, isso não funciona. O verdadeiro valente, ele vai atrás, ele vem atrás de Jesus. Todas as pessoas aqui vieram atrás de Jesus. Ele vem na igreja porque ele quer vir, ele lê a Bíblia porque ele decide que ele vai ler, querendo o corpo dele ou não, querendo a mente dele ou não, ele bota propósito, ele luta e ele faz. Pessoas que ficam dependendo de muleta, dependendo dos outros para carregar ele, não chega a lugar nenhum. É assim que funciona. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Viu que Jesus está dando um recado claro aqui. Entendeu? Não tem esse negócio de meio termo, mais ou menos, entendeu? De ficar de mimimi, de nhenhenhê, não. Quem não é comigo é contra mim e acabou. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Veja bem, Jesus, uma pessoa humilde, amorosa, que deu a vida por nós, mas ele chega para o crente falso, mentiroso aqui, para o ímpio, para o pecador, e deixa claro, chama eles de raça de víboras, e diz que os frutos deles são maus. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem
3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui Jesus citou Jonas capítulo 1, versículo 17, e ele estava profetizando a morte dele, estava contando essa parábola falando sobre a morte dele, que ele ia ficar 3 dias e 3 noites enterrado. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha aqui, esse versículo 41 é muito importante, porque aqui diz que os ninivitas ressurgirão, ou seja, até ali ninguém tinha ressuscitado, como muitas igrejas dizem que Elias estava no céu, que Moisés tinha ido para o céu, entendeu? A Bíblia deixa claro que ninguém ressuscitou até hoje, porque não houve ainda a ressurreição. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ele citou aqui 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, essa palavra é muito forte, é muito poderosa. Jesus está dizendo que naquela época, a rainha do sul viajou muitos e muitos quilômetros com muita dificuldade. Se viajava de cavalo, de burro, de barcos à vela. Não é igual hoje. O pessoal fazia um grande sacrifício para ir lá ouvir Salomão. Aquelas pessoas que Jonas odiava elas, Jonas era inimigo delas. Jonas entra em Nínive acusando eles, botando o dedo na cara deles, humilhando, ofendendo eles. Eles não se importaram, eles se converteram. Desde o rei podia ter mandado matar Jonas, o rei podia ter mandado Jonas ser jogado no calabouço, como Acabe fez, como muitos reis fizeram, Joaquim fez. Não, o rei falou assim: não importa quem está falando, essa é a palavra de Deus, nós vamos nos arrepender e nos converter. E é isso que Jesus está falando. Aí Jesus vem, entra na sua vida. Jesus era maior do que Jonas, Jesus era maior do que Salomão. Jesus é o próprio Deus que entra na sua vida e você não dá importância. Por isso que no dia do juízo, quando vier o juízo do Senhor, a ressurreição, nós vamos passar vergonha perante a rainha do sul, perante aqueles ninivitas, perante aquelas pessoas que nem uma Bíblia tinha, nem luz elétrica não tinha. Vamos passar vergonha, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Se eu posso vir à igreja todas as vezes que tem culto, com dor, sem dor, com vontade, sem vontade, mas eu venho em gratidão a Deus, por que os outros não podem também? Eles são melhores do que eu? No dia do juízo, Deus vai mostrar e você vai se envergonhar. Diz aqui claramente: essas pessoas vão condenar. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, presta atenção, isso acontece demais na igreja. A pessoa está com o casamento lá destruído, a pessoa está com o filho na droga que não sai, a pessoa está cheia de problema financeiro. Deus, é quando ela se lembra de Deus, quando ela está no inferno, quando ela está no buraco,
Aí ela se lembra de Deus. Aí Deus dá a mão para ela, sem ela merecer. Deus dá a mão para ela. Deus traz ela para a igreja. Deus ensina o caminho de Deus para ela. Deus abençoa ela, resolve, sana todos os problemas dela. Aí quando está tudo bem, sabe o que ela faz? Ela começa a esquecer de Deus. Quando está tudo certinho na vida dela, a casa está limpinha, está adornada, como diz aqui, agora não preciso mais de Deus. Volta para o mundo. Aí não tem tempo mais para ir na igreja, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo para ir no monte, não tem tempo para orar. Volta para o mundo. E o que acontece? Jesus está dando um alerta aqui. Jesus está dando um alerta aqui. Então o diabo diz: voltarei para a minha casa. Aqueles demônios que estavam destruindo a vida daquelas pessoas, todos os dias você liga a televisão, você vê famílias sendo destruídas. Pais de família que dizem que amam os seus filhos, às vezes filhos de 3, 4, 5 anos de idade, que dependem do pai, ele vai lá e mata a mãe, porque não tem Deus. Filhos matando pais porque não tem Deus. Mas quando está tudo bem, eles querem ir na igreja? Não precisam da igreja. Não precisam da igreja. A igreja é um lugar que a pessoa só vai quando ela está no bico do urubu. Aí ela vem para a igreja. Aí quando a situação está feia, aí ela quer vir para a igreja. E é isso que Jesus está deixando claro aqui. Depois a pessoa não sabe. Eu vejo com tristeza, porque eu sou pastor, com a graça de Deus. A gente, cada ovelha que a gente conversa, cada ovelha que vem na igreja, a gente deseja o melhor de Deus para a vida dessa pessoa, mas você vai vendo a pessoa indo embora. Você vai vendo a pessoa ir embora, né? E ela não sabe que o que tem preparado para ela lá no inferno é grande. Por isso que diz aqui, entendeu? Os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis, aqui estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Compreenderam o que Jesus quis dizer aqui? Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem maior, não tem mais bonito, não tem melhor, não tem mais famoso, não tem pai, não tem mãe, é todo mundo igual. Desde que você faça a vontade de Deus. Aí você pode dizer assim: mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei? É por isso que Deus escreveu a Bíblia e colocou na sua mão. Quando você lê ela da primeira página até a última, você vai descobrir qual que é a vontade de Deus. Por isso que Jesus fala lá no livro de João, no capítulo 12, versículo 48, no versículo 47, Jesus diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras, ou seja, a palavra que está escrita na Bíblia, e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Seremos julgados pela Bíblia. Por isso que no livro de Apocalipse diz que abrirão os livros da vida, e os livros que são os 66 livros,
Jesus falou: se você não ama a minha palavra, você não me ama. Como que você vai conhecer Jesus se não for pela palavra de Jesus? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.